Um grupo fez de tudo para dar um golpe de Estado, um outro grupo financiou e um outro foi omisso de propósito para facilitar a vida dos golpistas. Esse foi o resultado da CPMI do golpe que terminou. O relatório final da senadora Elisiane Gama vai pedir o indiciamento do Bolsonaro e de mais 60 pessoas, entre elas 5 ex-ministros do governo dele, 8 generais do Exército, um almirante da Marinha, outros políticos, um monte de empresários que deram grana para bancar aqueles acampamentos golpistas. Esse vídeo aqui é para te explicar o que acontece daqui para frente, a partir do fim da CPMI. Então, senta o dedo no like, engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, nessa terça-feira, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, leu o relatório final de mais de 1000 páginas no auditório da comissão. Esse relatório aponta crimes de pessoas como Jair Bolsonaro, os ex-ministros Braga Neto, General Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, o ex-chefão da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, uma penca de empresários e políticos que ajudaram a organizar ou a bancar os acampamentos golpistas que terminaram lá com aquele quebra-quebra na sede dos três poderes. Também foram indiciados policiais militares e comandantes militares de Brasília que ficaram assistindo aquela tentativa de golpe sem fazer nada. Ficou provado que essa omissão deles foi de propósito. Mas nem todo mundo que foi indiciado foi ouvido pela CPMI. O Bolsonaro é um exemplo. Ele teve mais de 1000 pedidos de convocação e nenhum foi votado porque o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, não colocou em votação. Não adiantou nada, foi indiciado do mesmo jeito. O Braga Neto, a mesma coisa. Não foi ouvido, mas foi indiciado com base em outras provas. Até porque todo mundo que prestou depoimento tinha o direito de ficar calado em qualquer assunto que pudesse incriminar aquela pessoa. Então, da boca dos depoentes, dificilmente ia sair alguma prova comprometedora, né? A maioria das provas veio mesmo da quebra de sigilo de celulares e de contas bancárias. O que estava ali dentro dos telefones falou muito mais alto do que os depoimentos que os donos deram para os deputados e senadores. E teve também outras provas que eram públicas e que foram usadas. Por exemplo, você se lembra daquele vídeo em que o Braga Neto conversa com os golpistas e pede para eles não desanimarem porque ele estava fazendo alguma coisa nos bastidores que ele não podia dizer o que era? Então, só aquele vídeo já é uma prova de que ele incitou os golpistas. Mas o que a CPMI apurou é que ele fez bem mais do que isso, viu? A partir de um depoimento que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, deu nem para a CPI, para a Polícia Federal, a CPMI conseguiu confirmar que existiu mesmo aquela reunião em que o Bolsonaro tentou convencer os comandantes militares a dar um golpe de Estado junto com ele. E quem estava nessa reunião tentando convencer os comandantes? Braga Neto e General Heleno. O Bolsonaro e esses dois foram indiciados por 4 crimes: associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e impedir o livre exercício dos direitos políticos. 4 crimes que dão mais de 30 anos de cadeia somados. O Silvinei Vasquez foi indiciado por causa daquele papelão que ele fez no dia da eleição, quando ele montou blitz para impedir que os eleitores do Lula chegassem aos locais de votação. Todo o esquema que ele montou para fazer as blitz foi descoberto pela CPMI. Está cheio de prova contra ele. Tá bom, mas e agora o que acontece? Vai todo mundo em cana? Ainda não. Uma comissão parlamentar de inquérito tem mais ou menos o mesmo poder que a polícia. Ela investiga, levanta as provas, indicia e repassa para o Ministério Público. É o MP que analisa se a denúncia vale ou não. O relatório agora vai cair na mão de um procurador. E esse procurador vai ler e pode decidir se está bom, se já tem provas suficientes e apresentar uma denúncia à justiça. Ou então ele pode pedir mais algumas investigações. Também pode pedir o arquivamento da denúncia. Outra coisa, o MP pode denunciar algumas pessoas e inocentar outras. Pode também denunciar por alguns crimes, mas não por todos os crimes que foram apontados pela CPMI. A CPI da Covid, por exemplo, foi um caso que não deu em nada. E não deu em nada por quê? Porque o Augusto Aras não quis fazer nada. Ele recebeu o relatório, sentou em cima e fim de papo. Só que o Aras não está mais na PGR, né? Daqui a pouco vai ter outro Procurador-Geral da República indicado pelo Lula. E aí que a gente vai ver como é que vai ficar. De qualquer maneira, além da CPMI, as mesmas investigações contra as mesmas pessoas estão correndo paralelamente na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República. Então pode ser que esses golpistas escapem de uma investigação, mas não de todas.
Mesmo quando o relatório de uma CPI não é aprovado, mesmo assim ele pode ser aproveitado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de investigação. Só lembrando, hein, que essa CPMI só existe por insistência dos bolsonaristas. Eles queriam fazer as pessoas acreditar numa versão de que o Lula tentou dar um golpe nele mesmo. Eles insistiram, viu? Insistiram muito para criar essa CPI. E conseguiram. E eles próprios caíram na armadilha.